Fala pessoal, esse é mais um vídeo da nossa série Minutos Penais aqui do CP Polícia, em que em poucos minutos a gente trata de um assunto extremamente relevante para a sua prova de carreiras policiais. Se você ainda não me conhece, meu nome é Felipe Dalla Vecchia, sou delegado de polícia no estado de São Paulo e professor aqui do CP Polícia de Penal e Legislação Penal Especial. E no Minutos Penais de hoje vamos tratar a respeito da classificação dos crimes quanto ao sujeito ativo. A lei exige, pessoal, determinadas características para o sujeito ativo de determinados crimes, de modo que nem todos os crimes podem ser praticados por todas as pessoas. Alguns crimes têm em seu tipo penal exigências de características para o sujeito ativo, ou seja, para aquele que pratica o crime, de modo que aquele crime somente se considerará praticado se a conduta for levada a efeito, se a conduta for praticada por aquele que tem essas características ou essa característica. Senão, aquele crime não se caracteriza. E justamente tomando por base, levando em consideração, adotando como critério a exigência ou não dessas características, é que a doutrina classifica os crimes em comuns, próprios ou de mão própria. Esta classificação leva em consideração, portanto, a exigência ou não de determinadas características especiais para o sujeito ativo. E é a respeito desta classificação que nós vamos falar neste vídeo, neste Minutos Penais. Então, dá uma olhada aqui. Crime comum, a primeira das classificações. Classifica-se como comum o crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Ou seja, neste caso, em se tratando de crimes comuns, a lei não exige do sujeito ativo qualquer característica específica. E são exemplos de crimes comuns o homicídio, a ameaça, o roubo, o furto, o dano. Todos esses crimes podem ser praticados por qualquer pessoa, por funcionário público, por quem não seja funcionário público, por homens, por mulheres, independentemente de suas características específicas. Crimes comuns, portanto. Diferentes são os chamados crimes próprios. O crime será classificado como próprio quando somente possa ser praticado por quem tenha uma determinada característica prevista em lei. São, portanto, crimes que não podem ser praticados por qualquer pessoa. São, por exemplo, todos aqueles crimes inseridos no capítulo dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Estes crimes exigem do sujeito ativo a qualidade de funcionário público, que está conceituada lá no artigo 327 do Código Penal. São, portanto, crimes próprios, porque somente se consideram praticados se o sujeito ativo for funcionário público. Então, para que se caracterize a prevaricação, a concussão, corrupção passiva, é necessário que o sujeito ativo seja funcionário público. Caso contrário, se o sujeito ativo não tiver esta característica de funcionário público, estes crimes não se caracterizarão. Pode ser que se caracterizem outros crimes? Pode, mas aqueles crimes próprios não se caracterizarão, dada a falta da característica específica exigida pelo tipo penal. Inclusive, levando em consideração justamente a possibilidade de se caracterizar ou não outro crime em decorrência da falta da característica específica exigida pelo tipo penal, é que os crimes próprios se subdividem em puros e impuros. Vamos dar uma olhadinha lá no material, porque eu aposto que o seu concorrente não sabe disso. Então você que é aluno aqui do CP Polícia, você vai matar qualquer questão que caia sobre isso na sua prova. Então os crimes próprios ainda se subdividem em puros. Consideram-se crimes próprios puros aqueles cuja conduta somente se considera criminosa se praticada por quem ostente a característica especial exigida pela lei. Ok. Isso daqui é a característica do crime próprio. E aqui vem o complemento. Se a conduta é praticada por quem não tenha a referida característica, então esta conduta será considerada um indiferente penal. Em outros termos,
O crime próprio puro é aquele que ou o sujeito ativo tem a característica especial exigida pelo tipo penal e ao praticar a conduta caracteriza-se o crime próprio, ou o sujeito ativo não tendo aquela característica, ele pratica a conduta e essa conduta não é crime. Essa conduta é um indiferente penal, ou seja, esta conduta praticada por quem não tem a característica exigida pelo tipo penal, não se amolda em qualquer outro tipo penal, esta conduta não terá reflexos no direito penal. O exemplo é o crime de advocacia administrativa, previsto lá no artigo 321 do Código Penal. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Este crime se caracteriza, portanto, quando o funcionário público ele se aproveita da característica de funcionário, ele se aproveita das facilidades que advêm para ele em razão dele estar inserido no quadro de pessoal da administração pública e lá ele busca defender interesse privado de alguém que ele busca representar. Percebam que se o indivíduo que pratica essa conduta é funcionário público, então eu tenho crime de advocacia administrativa. Se o indivíduo que pratica essa conduta não é funcionário público, então não há que se falar em crime aqui. Não há que se falar nem no crime de advocacia administrativa, porque esse crime é próprio, exigiria para sua consumação a característica de funcionário público pelo sujeito ativo, e também não há nenhum outro crime previsto em nosso ordenamento jurídico para aquele que, sem a qualidade de funcionário público, vai até a administração pública tentar fazer ser reconhecido um interesse qualquer de alguém que ele está representando. Esta conduta não é crime, só é crime quando é praticada pelo funcionário público. Por isso, o crime de advocacia administrativa é considerado um crime próprio puro. Já os chamados crimes próprios impuros são aqueles cujo tipo penal exige uma determinada característica do sujeito ativo, é claro, porque senão não seria crime próprio, mas se a conduta for praticada por quem não ostente, por quem não tenha esta característica, restará configurado outro crime. Portanto, não é caso aqui de indiferente penal. Ou o indivíduo tem essa característica, então se caracteriza o crime próprio, ou o indivíduo que não tem a característica e pratica a conduta incorre em outro crime. Não aquele próprio, porque ele não tem a característica, mas em outro crime. Ou seja, não é porque o sujeito ativo não tenha aquela característica específica que ele ficará isento de uma sanção penal. Configura-se outro crime. Tudo fica mais claro com um bom exemplo. Olha lá. O artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal, prevê a figura, e aqui já adianto para vocês, a figura do chamado peculato furto. Peculato furto, que prevê a aplicação de pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa ao funcionário público que, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Este é o chamado peculato furto, cuja caracterização exige que a conduta seja praticada por um funcionário público. Então, o funcionário público que, valendo-se das facilidades decorrentes dessa condição, se apropria de dinheiro público, comete o peculato furto. Agora, o indivíduo que não é funcionário público e que se apropria de dinheiro público, eu posso falar que ele não cometeu nenhum crime? Essa conduta é um indiferente penal? É claro que não. O indivíduo que, não sendo funcionário público, subtraia, se aproprie de dinheiro público, comete furto. Então, ou o indivíduo tem a característica de funcionário público e aí ele comete peculato, mais especificamente peculato furto, que é essa figura do 312, parágrafo 1º, ou o indivíduo não tem a característica de funcionário público e ao subtrair o dinheiro, ele comete o crime de furto. Então, olha lá, se a conduta é praticada por quem não tem a referida qualidade, ainda assim haverá crime, qual seja o crime de furto, lá do artigo 155 do Código Penal. Em conclusão, nos crimes próprios impuros,
A falta da qualidade especial exigida do sujeito ativo não faz da conduta um indiferente penal, mas altera-se o crime que se considera praticado. A última das classificações é a dos crimes de mão própria, também denominados crimes de atuação pessoal ou de conduta infungível. Trata-se dos crimes que, além de exigirem determinada característica específica do sujeito ativo, e aqui está o X da questão, olha só, somente podem ser praticados pelo sujeito ativo expressamente previsto no tipo penal. E a principal característica dos crimes de mão própria, apontada pela doutrina, é a impossibilidade de que sejam praticados em coautoria. Haja vista que, para a doutrina tradicional, são coautores aqueles que praticam juntos a conduta descrita no tipo penal. E como nos crimes em estudo o tipo penal somente admite que a conduta seja praticada pelo sujeito ativo nele expressamente previsto, então não há como dois indivíduos juntos praticarem a conduta típica. Neste mesmo sentido, a doutrina ensina que os crimes de mão própria não admitem a chamada autoria mediata. A autoria mediata se verifica quando o autor mediato se vale de alguém para a prática do crime. E este alguém, que é o autor imediato, ou seja, aquele que coloca a mão na massa, aquele que efetivamente pratica a conduta, este alguém não tem culpabilidade, ou pelo menos não tem intenção de praticar o crime. Ele não conhece a realidade a ponto de saber que pratica um crime. É o caso, por exemplo, do médico que coloca em uma seringa um veneno, então ele entrega para a enfermeira aplicar em um paciente, falando que aquilo era um remédio. A enfermeira aplica no paciente, mata o paciente, mas ela não tinha a menor ciência do que fazia. Ela não conhecia a realidade. Portanto, ela não tem dolo, ela não será punida, quem será punido será o médico, o autor mediato. Isso é autoria mediata, portanto. E a autoria mediata não é possível nos crimes de mão própria, justamente porque não há como o autor, nos crimes de mão própria, delegar, terceirizar a prática do crime. Ele próprio, por ser aquele indicado pela lei, ele próprio deve praticar o crime. Exemplo de crime de mão própria é o de falso testemunho. Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. É claro que este tipo penal ainda prevê outros sujeitos ativos aqui, mas para ficarmos dentro daquilo que nos propusemos a fazer nesse vídeo, que é explicar a diferença entre crimes comuns, próprios e de mão própria, o que mais nos interessa nesse artigo 342 é o crime de falso testemunho. Isso porque o tipo penal expressamente prevê quem é o autor do crime de falso testemunho. É a testemunha. Não há como alguém praticar juntamente com a testemunha a conduta descrita no tipo penal. Aquele que, por exemplo, instrui a testemunha a mentir em uma audiência, em um processo judicial, não é coautor desse crime, é partícipe. O tipo penal, portanto, exige que o crime seja praticado pela testemunha e somente a testemunha pode praticá-lo, não se admitindo coautoria. Ao menos não de acordo com aquele conceito tradicional de coautoria. São coautores aqueles que praticam juntos a conduta descrita no tipo penal. E qualquer outra conduta acessória de instigação, de assessoramento material para a prática do crime deve ser considerada participação. Portanto, segundo essa conceituação tradicional, os crimes de mão própria não admitem coautoria. Vale chamar a atenção de vocês para essa hipótese prevista no artigo 159, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que fala que, na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, que tenham diploma de curso superior, preferencialmente na área específica da perícia que será realizada, e então este laudo pericial será assinado por estas duas pessoas idôneas. Neste caso, se a perícia foi realizada de forma falsa, o laudo assinado pelas duas pessoas gerará uma coautoria
no crime de falsa perícia, que é previsto também nesse artigo 342 do Código Penal, que estamos utilizando como exemplo. Ah, então o crime de falsa perícia não é um crime de mão própria? É, pessoal, é um crime de mão própria. Por quê? Porque a lei prevê no tipo penal expressamente, especificamente, quem é que pode ser o autor daquele crime. É que em razão de uma peculiaridade das perícias prevista lá no artigo 159, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, consistente na possibilidade de que duas pessoas idôneas assinem o mesmo laudo pericial, é que podemos falar em coautoria neste crime de mão própria. Então isso já serve para você se atentar também para o seguinte: é possível falar que crime de mão própria é sinônimo de crime que não admite coautoria? Não, não é essa a definição do crime de mão própria. O crime de mão própria é aquele que, além de exigir do sujeito ativo uma qualidade específica, é aquele cujo tipo penal prevê expressamente, especificamente, quem é que pode praticá-lo, ok? Não confunda a definição com um dos seus principais efeitos, uma das suas principais consequências. Normalmente, o crime de mão própria, ele anda junto com a consequência de não se admitir coautoria, mas não dá para falar que o efeito é o conceito do crime de mão própria. Prestem muita atenção nisso, principalmente se você presta concurso para a Polícia Civil de São Paulo e então passará pela fase do exame oral. Essa ideia de que os crimes de mão própria não admitem coautoria também fica enfraquecida com a chamada teoria do domínio do fato, de Klaus Roxin. Essa teoria do domínio do fato, ela propõe outro critério para distinguir coautores e partícipes. Para esta teoria, são coautores todos aqueles que pratiquem conduta imprescindível para o desenrolar dos fatos, seja esta conduta aquela prevista no tipo penal ou não. Em outras palavras, considera-se coautor e não mero partícipe todo aquele que tem o domínio do fato. Todo aquele que, se decidir se abster e não praticar nenhuma conduta, então o crime não se realiza. O critério que deixa, portanto, de ser o da mera prática da conduta típica expressamente prevista e passa a ser o da relevância da conduta para o desfecho criminoso. Tem o domínio do fato todo aquele que, se deixar de fazer a sua parte, enseja a não caracterização do crime, esteja ele praticando ou não a conduta típica prevista no tipo penal. Então, à luz da teoria do domínio do fato, aquele que instrui a testemunha a mentir e faz então nascer na testemunha a ideia de mentir, ele é coautor. Porque se ele não tivesse feito isso, se ele não tivesse cumprido com a sua parte na conduta criminosa, a conduta criminosa não teria se realizado. Se ele não tivesse instigado, a testemunha não teria mentido e o crime não teria sido praticado. Percebam, portanto, que a teoria do domínio do fato faz cair por terra essa ideia de que nos crimes de mão própria não se admite coautoria. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like e também o seu comentário aqui embaixo para eu saber que você gostou. E não deixa também de se inscrever no canal do CP Iuris para não perder nenhum dos nossos próximos Minutos Penais. Vejo você no próximo vídeo. Tchau!